Olá, novelover! Eu sou Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal. Assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um especial da novela Belíssima. É daqui a pouquinho, depois da vinheta. Não sai daí. Belíssima foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 21 horas, que estreou no dia 7 de novembro de 2005, escrita por Silvio de Abreu, com direção geral de Denise Sarraceni. A novela contou com 209 capítulos e completa, neste mês de novembro, exatos 20 anos da sua estreia. Logo no início de sua história, a bem-sucedida empresa paulistana Belíssima de roupas íntimas comemora seu 50º aniversário. Júlia Assunção, vivida por Glória Pires, tornou-se uma competente administradora ao lado da avó Bia Falcão, feita por Fernanda Montenegro. Elas comandam as empresas do grupo, que além da Belíssima, inclui a moderna academia de ginástica Physical. Apesar de ser uma excelente profissional, Júlia é atormentada pela cobrança principalmente da avó, por não ser uma mulher charmosa, astuta e desejada, como fora sua mãe, Estela, uma famosa modelo já falecida. Júlia acaba consentindo as críticas da avó, na maioria das vezes sem enfrentá-la, pois acredita que o sofrimento causado pela morte da mãe deixou profundas cicatrizes em Bia. Em casa, ela encontra apoio, carinho e compreensão em seu tio Gigi, Pedro Paulo Rangel, irmão da avó. Júlia tem uma filha, Érica, Letícia Birkhoyer, e por ser muito bonita, é constantemente comparada à avó Estela. Mas Érica não herdou nada da personalidade de Júlia ou de Estela. Júlia conhece André Santana, Marcelo Antoni, um homem charmoso e envolvente, encontrando o verdadeiro amor. Porém, terá que enfrentar o ódio de Bia, que é absolutamente contra essa união por causa da diferença social que existe entre os dois. Para lutar por seu amor, ela terá que vencer os obstáculos que a impedem de crescer e se livrar da opressão do mito da beleza que lhe é imposto pela sua avó. Ao contrário da irmã, Pedro Henri Castelli nunca se interessou pelos negócios da família e mudou-se para a Grécia com a mulher Vitória, Cláudia Abreu, a filha Sabina, Marina Rui Barbosa, e o jovem cunhado Tadeu, Thiago Martins. Pedro sempre foi o neto preferido de Bia, que nunca se conformou com a sua paixão por uma mulher pobre, Vitória. E foi justamente para se afastar das possíveis intrigas e do ódio doentio da avó que Pedro resolveu morar na Grécia com a família, onde abriu um restaurante de comida brasileira e conquistou novos amigos, como o grego Nikos, vivido por Tony Ramos. Nikos, apesar de nunca ter vindo ao Brasil, tem fortes ligações com o país. No passado, envolveu-se com Katina, Irene Ravache, mas ela, grávida dele, se apaixonou por um turco, Murat Lima Duarte, com quem partiu para o Brasil. Com a esperança de um dia encontrar o filho, Nikos decidiu aprender português, o que facilitou sua aproximação com a família de Pedro. A vida do grego Boa Praça muda ao conhecer Júlia em visita à Grécia. É paixão à primeira vista, mas ele terá um forte rival, André, que joga com armas de sedução bem mais poderosas. Enquanto isso, uma tragédia abala a vida de Vitória. Pedro é assassinado. Sem condições de continuar na Grécia, ela decide voltar ao Brasil com o irmão e a filha. Nikos, o amigo inseparável, vai junto para conhecer o filho e reencontrar Júlia, seu amor. No Brasil, Vitória terá que enfrentar o ódio de Bia Falcão, que não mede esforços para tomar-lhe a filha Sabina e tirar-lhe o direito à herança de Pedro, que inclui muitas ações da Belíssima. Para tanto, Bia arma para que a culpa pela morte de Pedro caia sobre Vitória. Entretanto, a súbita morte de Bia Falcão num acidente automobilístico dá uma reviravolta na história. Enquanto isso, Vitória, já presa injustamente, sofre um atentado na cadeia. E André, já casado com Júlia, rouba-lhe toda a sua fortuna.
Com o passar do tempo, os fatos vão revelar que existe um grande plano por trás da morte de Pedro e Bia, do envolvimento de André na vida de Júlia e dos atentados à vida de Vitória. Esse então é um resumo desta novela belíssima que estreou com promessa de ser um novelão bem no estilo Silvio de Abreu, policialesco, com muito suspense, muita sensualidade, beleza, abordando, né, o mundo da moda, o mundo da estética, dessa pressão por você ser por você ser sempre impecável, ainda mais vindo de uma linhagem de mulheres belíssimas, no caso da Júlia, com a sua mãe, antes a sua avó, sempre muito elegante, Bia. Enfim, uma novela que prometia demais, que eu particularmente achei que seria um arrasa-quarteirão, no estilo ali de Rainha da Sucata, A Próxima Vítima, mas infelizmente Belíssima ficou mais com cara de Torre de Babel, pra mim, né? Na minha humilde e particular opinião, não me agradou tanto, mas muita gente gosta e a gente vai saber um pouco mais das curiosidades de bastidores de Belíssima agora. Retratar a cultura milenar grega e as particularidades de seu povo foi uma ideia que partiu do próprio autor. Na época da estreia de sua novela, Silvio de Abreu explicou sobre sua sinopse o seguinte, abre aspas: ao falarmos em dramaturgia, percebemos que tudo começou na Grécia, tanto a tragédia quanto a comédia. Como estou fazendo uma novela sobre o mito da beleza, quero informar ao público que foi lá, na Grécia, que nasceu este mito através de Afrodite e Apolo. Fecha aspas. Belíssima foi premiada pelo Troféu Imprensa 2006 como melhor novela, empatada com Páginas da Vida. Por sua atuação como a vilã Bia Falcão, Fernanda Montenegro levou o APCA de melhor atriz na televisão em 2005. Quando desenvolvia a sinopse, Silvio de Abreu havia pensado em conduzir a história a partir de uma mãe, Estela, madura, símbolo sexual na juventude e ainda bela, cuja a filha Júlia vive à sombra do quase mito em torno dela, que afetou desde sempre a sua autoestima. A mãe seria vivida pela Sônia Braga e a filha pela Glória Pires, em uma alusão à novela Dancing Days, de 1978, escrita pelo Gilberto Braga, na qual as atrizes viviam a mesma relação de parentesco. O nome Júlia, da personagem de Glória Pires, era o mesmo nome de Sônia Braga na novela Dancing Days. O autor, Silvio de Abreu, chegou a viajar para os Estados Unidos, onde Sônia mora, para conversar com ela sobre a personagem. A atriz até se empolgou, mas não se acertou com a Globo em razões de compromissos profissionais por lá. Isso fez com que a vilania prevista para a personagem Estela fosse transferida para outra criada a partir dali, Bia Falcão, mãe de Estela e avó de Júlia, papel para o qual Silvio convidou especialmente Fernanda Montenegro. Seria Estela a vilã vista na pele de Bia que oprimia Júlia. Com a conversão do perfil de Estela em Bia, foi criada também uma filha para Júlia, Érica, que teve uma função que seria também da avó Estela. Foi envolver-se com o novo marido de Júlia, André, feito pelo Marcelo Antoni, que entrou em substituição ao Edson Celulari, que foi o primeiro ator pensado para o papel. A figura da mãe de Júlia, Estela, foi mantida na novela, mas apenas em citações. Bia cultuava a imagem da filha falecida e atormentava a neta, a quem fazia questão de dizer que não chegava aos pés da mãe em nenhum aspecto. Para despistar a imprensa, o autor escreveu pelo menos 2 finais para Belíssima, que desvendavam os mistérios sobre a origem de Vitória e a suposta morte de Bia Falcão. No final que foi ao ar, Bia atirou em Vitória, mas acabou acertando o André, que morreu. Posteriormente, o Fantástico exibiu o desfecho em que Vitória morria, enquanto André ficava com Júlia e Nikos era o vilão secreto da trama. Obviamente, um final para despistar a imprensa completamente, né, gente? Porque o Silvio de Abreu jamais transformaria os grandes mocinhos da história em vilões. Nem o Nikos, né, seria o grande vilão, nem a Vitória seria morta no final. Fernanda Montenegro, como sempre, esteve irrepreensível na pele da grande vilã Bia Falcão. A frase da personagem, pobreza pega, virou meme na internet e é lembrada até hoje. Bia Falcão também dava uma entonação quando se referia ao advogado vivido por Ítalo Rossi Medeiros,
E quando Rita, feita por Teca Pereira, empregada de Vitória, lhe oferecia biscoitos, os biscoitinhos! Falava Bia com desprezo. O casal, vivido por Reinaldo Gianecchini, Cláudia Raia, Pascoal e Safira, demonstrou a química na dose certa entre o romance e o humor. Tony Ramos, cujo personagem, o grego Nikos, até chegou a irritar parte dos telespectadores, mas, mais uma vez, demonstrou mais uma vez o seu talento para criar tipos. Glória Pires precisou se afastar das gravações durante 2 semanas por causa de uma hepatite. A saída imprevista da protagonista fez com que cenas tivessem de ser escritas e dirigidas novamente sem a presença da atriz. A solução encontrada por Silvio de Abreu foi internar a personagem em uma clínica, como se estivesse traumatizada com a morte da avó Bia Falcão, que àquela altura saíra de cena. Também o ator Serafim Gonzalez adoeceu, tendo sido internado com infecção pulmonar e algumas cenas que envolviam seu personagem e que tiveram de ser modificadas. Gianfrancesco Guarnieri também teve problemas de saúde e precisou sair da novela. O ator esteve desde o início das gravações bastante debilitado. Aparecia sempre sentado e tinha pouco texto para não exigir demais dele. As cenas de seu personagem Pepe, um diretor de teatro, eram gravadas no Teatro Oficina e José Celso Martinez Corrêa, na região central de São Paulo. Pouco antes do fim da novela, Guarnieri foi hospitalizado e não gravou cenas para os últimos capítulos. Como forma de marcar sua presença no desfecho da história e homenageá-lo, Silvio de Abreu fez o personagem Murat, amigo de Pepe, conversar com ele ao telefone no último capítulo. Guarnieri faleceu em 21 de julho de 2006, semanas depois do fim da novela, de insuficiência renal crônica, aos 71 anos de idade. Jamanta, personagem de Cacá Carvalho da novela Torre de Babel de 1998, também uma novela de Silvio de Abreu, voltou à cena após 7 anos. O convite partiu do autor e foi prontamente atendido. Silvio de Abreu elogiou nas aspas: Jamanta é um personagem do qual eu gosto muito, que fez enorme sucesso e que ainda pode ser muito explorado. No último capítulo, no casamento de Jamanta com Regina da Glória, vivida por Lívia Falcão, foi a vez de outra personagem de Torre de Babel reaparecer, Luzineide, vivida por Eliane Costa, que na outra novela era a esposa de Jamanta. Silvio já havia ressuscitado Dona Armênia, personagem de Aracê Balabanian, da novela Rainha da Sucata, de 1990, em Deus nos acuda, de 1992, uma novela do horário das 7, juntamente com suas 3 filhinhas, vividas por Marcelo Novaes, Gerson Brenner e Jandir Ferrari. Iris Bruzi já havia vivido uma ex-vedete chamada Guida em uma novela anterior de Silvio de Abreu, Jogo da Vida, de 1981. Porém, eram personagens diferentes. Enquanto a Guida de Belíssima chamava-se Guida Guevara, a outra era Guida Rivera. Em uma homenagem às vedetes do Teatro Rebolado, o show de Mary Montilla, feita por Carmen Verônica, e Guida Guevara, dirigido por Carlos Manga, no último capítulo, trouxe a participação das estrelas Virgínia Lani, Dorinha Duval, Marli Marley, Esther Tarzitano, Anilza Leone, Heloína, Elizabeth Gasper, Rosinda Rosa, Brigitte Blair, Lia Mara, Lilian Fernandes, Teresa Costello, Vitória Régia, Maria Quitéria, Maria Pompeu e Lady Hilda. Por causa do sucesso de suas personagens, Carmen Verônica e Iris Bruzi estrelaram um show de verdade após a novela. Adriana Esteves e Fábio Assunção participaram em alguns flashbacks, apenas dublando os atores que interpretaram os personagens Estela e Marcelo, pais de Júlia, na fase criança da protagonista. Belíssima foi a primeira novela de Letícia Birkhoyer, primeira novela com o personagem fixo de Leona Cavalli, e a estreia nas novelas da Globo de Marcelo Médici, que vinha do SBT, e Paola Oliveira, que havia atuado na novela Metamorfoses na Record. A novela contou com sequências gravadas na Grécia, com locações nas ilhas Milos e Santorini, e também na capital Atenas. Para as primeiras gravações no país, a equipe da novela contou com reforço de 40 profissionais gregos. Para complementar as cenas gravadas na Grécia, uma grande cidade cenográfica foi construída na ilha de Guaratiba. A equipe de cenografia, liderada por May Cordeiro, trouxe referências do outro continente para retratar com perfeição a atmosfera grega.
A cidade cenográfica construída no Projac recebeu atenção especial. Pelo fato da história se passar em São Paulo, era preciso substituir o verde da Central Globo de produção pelos arranha-céus paulistanos. Esta paisagem metropolitana foi inserida virtualmente por meio de computação gráfica. Além da vista panorâmica de São Paulo inserida virtualmente, a tecnologia fez também com que alguns edifícios que existiam na cidade cenográfica, de 2 ou 3 andares, fossem clonados para ficar ainda maiores. Também foi levantado um quarteirão que representava o bairro Campos Elíseos, onde na trama ficava o casarão da família de Murat. Para a sede administrativa da empresa de Bia Falcão, foi usada a fachada do belo edifício CYK, Comendador Yerchanik Kissajikian. O ângulo de inclinação inverte-se no centro, em vidro laminado azul, situado na Avenida Paulista 901, em cujo subsolo funcionava na época uma loja da FINAC. Já a fachada da Academia de Ginástica Physical, mesmo nome da academia de outra novela do autor, Cambalachos, de 1986, era o outro lado do mesmo prédio, na Alameda Santos, a entrada da FINAC pela parte de trás. Entre as cenas gravadas na capital paulista, 2 se destacaram por serem eventos que envolveram uma superprodução. No primeiro, em comemoração aos 50 anos da empresa belíssima da Trama, vários modelos desfilaram pelo centro da cidade, se exibindo em monumentos históricos. Já no segundo evento, realizado no estádio do Pacaembu, outras modelos fizeram a abertura do jogo entre Corinthians e São Paulo para apresentarem o lançamento da marca de lingerie Lindona. Os principais eventos de moda brasileiros, o Rio Fashion e o São Paulo Fashion Week, serviram de laboratório para o autor e também para os atores. Um workshop foi realizado para a produção e contou com a presença de profissionais da área de psicologia, história, astrologia e dança grega. Gisele Bündchen foi convidada para gravar para a abertura da novela, mas, por compromissos com outros trabalhos, não pôde aceitar. A top model Michelle Alves assumiu, no papel da manequim viva, em uma vitrine que se despia até ficar de lingerie, enquanto as pessoas paravam para admirá-la. Silvio de Abreu queria uma música de Chico Buarque na abertura, mas não foi possível. O tema Você é Linda, de Caetano Veloso, já havia feito parte de 2 outras trilhas de novela, Fera Ferida, de 1993, escrita por Agnaldo Silva, e Eu Prometo, de 83, da Janete Claire. Da trilha de Eu Prometo, constou ainda, na trilha de Belíssima, a música As Aparências Enganam, com Elis Regina, tema de Bia Falcão. Outras músicas que marcaram a novela e aquela época entre 2005 e 2006 foram Ai, 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 de Vanessa da Mata, tema de Rebeca, vivida por Carolina Ferraz. Então Me Diz, cantada por Simone. Sua versão original, The Blower's Daughter, de Damien Rice. Ambas temas de Glória Pires, as versões nacional e internacional. E You're Beautiful, de James Blunt, tema de Vitória, da Cláudia Abreu. E a francesa Quel Kun Madi, de Carla Bruni, que serviu de tema para a personagem de Letícia Birkhoyer. Reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo, de 4 de junho de 2018 a 18 de janeiro de 2019, a novela não obteve o sucesso de audiência esperado pela emissora, e muito menos pelo Silvio de Abreu, que era o diretor de teledramaturgia da época, e ele próprio escolheu a sua própria novela. Belíssima foi disponibilizada no Globoplay em 22 de agosto de 2022, apesar de já constar na plataforma a versão editada do Vale a Pena Ver de Novo. E esse foi o vídeo de hoje, um especial em homenagem às 2 décadas de estreia de Belíssima. Essa novela que, bom, é muito claro pra mim o que eu penso dela, né? Pra mim foi uma novela fraca, tá? Eu esperava muito mais, não veio aí, mas esse foi um problema que acompanhou o Silvio de Abreu nas suas 2 últimas novelas pro horário, tanto Belíssima quanto Passione. Eu não sei nem dizer qual que é a pior ou qual que é a menos interessante. Talvez um dia eu faça um vídeo aí comparando as 2. Eu acho que as 2 ela tem a mesma nuance ali, tanto uma quanto a outra, mas acho que eu tenho uma preferência. No outro vídeo eu comento com vocês, mas Belíssima pra mim foi aquela novela que prometeu demais e cumpriu muitíssimo pouco. Mas e você? O que achou de Belíssima? Me conta aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Compartilha, ativa o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau!